Oiê, acabei de trabalhar, coloquei as meninas pra dormir, agora eu vou responder essa pergunta aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu já vim com inglês avançado, já conseguia me comunicar e entender bem. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei de aprender inglês, então eu escutava muita música americana, eu assistia já filme e séries legendadas, e isso foi me ajudando muito. De pouco em pouco eu conseguia, sabe, assimilar vocabulário, entender o que eu tava ouvindo. Mas o que me ajudou mesmo, assim, na prática, foi que eu morei muitos anos no Japão. E aí lá, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a fazer um curso de línguas que era japonês e inglês. E aí a aula de inglês era com um professor britânico, então eu tinha que falar, né? Eu era obrigada a falar em inglês e foi isso que me ajudou muito. E também porque no Japão tem muitos turistas, então eu tinha que me comunicar com algumas pessoas em inglês. E foi o que foi me ajudando. Assim, para você conseguir mesmo ser avançado, eu acho que só na prática. E eu lembro que eu ficava muito insegura, eu sentia muita vergonha de falar inglês, eu achava que meu inglês era péssimo, eu sempre gaguejava, ficava nervosa. Mas aí depois, tipo, fui estudando, também fiz aula particular. A minha primeira aula de inglês mesmo, assim, sem ser da escola, foi aula particular no Brasil. E aí depois eu voltei pro Japão e aí depois do ensino médio eu comecei esse curso. Mas enfim, as dicas que eu tenho para você conseguir aprender inglês assista bastante séries e filme em inglês com a legenda. Pode ser legendado mesmo no começo, se você não conseguir. E aí, depois, quando você for avançando, assiste com a legenda em inglês. Mas eu recomendo você assistir coisas fáceis de entender. Por exemplo, quando eu comecei a assistir com legenda em inglês mesmo, eu assistia Friends, que é a série, porque eles têm vocabulário fácil. Assistia séries da Disney também, em inglês com a legenda, que era Hannah Montana, Feiticeiro de Waverly Place, enfim, eu achava fácil de entender. E aí, os vocabulários que eu não entendia, eu escrevia e depois eu pesquisava qual era o significado. Começa a escutar bastante música em inglês, isso também vai te ajudar. Eu assistia também bastante vídeo no YouTube de pessoas americanas, eu amava ver rotinas das pessoas, e aí eu comecei a entender o que eles estavam falando. Outra coisa também que eu sempre faço até hoje, falar sozinha em inglês. Eu fico fazendo umas conversações em inglês, falando como se eu estivesse conversando com uma pessoa, brigando com a pessoa. Enfim, parece maluquice, mas eu sei que muita gente faz isso. Mas pra quem é iniciante mesmo, eu acho que o Duolingo, ele ajuda bastante, com vocabulário principalmente. Bom, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Beijo!